Olá, mentes poderosas, eu sou a Silvana, hipnoterapeuta, e hoje eu quero falar com vocês sobre uma glândula extremamente importante. Ela é muito, mas ela é muito importante. E essa glândula está dentro do nosso cérebro. E ela durante anos foi chamada de epífise, né? E ela é uma glândula que, se você olhar para ela, ela parece uma pinha. E por se parecer com uma pinha, hoje ela é conhecida como pineal, tá? Então, eu quero que vocês entendam a importância dessa glândula na nossa vida, porque a partir de hoje você vai entender como ela é importante, tá bom? Então vamos lá. Ó, existe uma definição de René Descartes, tá? Depois você pesquisa aí, René Descartes, 1640. Olha só o que ele falou sobre a glândula pineal. Do meu ponto de vista, essa glândula, que é a glândula pineal, é a sede principal da alma, ou espírito, ou ser, aí tem um monte de tradução aí, tá? E o lugar onde todos os nossos pensamentos são formados. Eu acredito nisso porque não existe nenhuma outra parte do sistema nervoso central, a não ser essa, que não é duplicada. Então, 1640, com as ferramentas da época, o René, ele percebeu, olhando, né, para essas peças anatômicas de cadáveres, que o sistema nervoso central, que a gente tem dentro do nosso cérebro, ele é duplicado, certo? Então, você tem do lado esquerdo, você tem do lado direito o cérebro aqui, certo? É igual. Uma exceção a isso, gente, é a glândula, que ela é única, não tem lado direito, não tem lado esquerdo. Bom, ele olhou e disse assim, bom, se isso aqui é único, e a única coisa que é única, então, provavelmente ela deve ser a sede. O que vocês acham? Né? Daí a glândula passou por um longo período, assim, que as pessoas simplesmente acharam que era desnecessária, tipo, porque ela era falada que era uma glândula cartesiana, então eram coisas que tinham a ver com, sei lá, lado espiritual, espírito, e eles falaram, isso não é ciência, então deixa isso de lado que isso não é importante. E aí a glândula acabou sendo esquecida, né? Bom, 2001, professor Reiter, que ele é um dos maiores pesquisadores de melatonina no mundo, e ele olha a pesquisa, isso em 2001, tá, gente? Ó, recente, tá? Recente, 2001, certo? Ele já é um senhor de idade, depois você pesquisa aí também. Bom, olha, observe o que esse homem disse, gente. A frase dele sobre a melatonina é, e sobre a glândula, claro, a glândula pineal é um órgão endócrino, né, que é uma glândula multifacetada, cujos produtos secretórios, direto ou indiretamente, afetam todos os nossos órgãos e células do nosso corpo. Então, nós estamos falando de uma glândula, tá? É a palavra dele. Ele é um cientista, tá, gente? Ele está falando de uma glândula que produz um hormônio, né? Ou vários produtos secretórios, né? Certo? Que ele está falando também da melatonina, que interfere direta ou indiretamente com todas as nossas células do nosso organismo. Certo? Não é incrível isso, gente? Não é incrível? Olha uma glândula que faz isso. Vocês sabiam disso? Uma glândula que faz isso. Você vai começar a olhar a glândula agora assim. Ai, quanto bom! Então, existem dois pontos de vista sobre a glândula, certo? E que foram separados por vários anos de pesquisa, né, científica. 1640, 2001. Daí tem uma outra, que é aquele do André Luiz, através do Chico Xavier, que trouxe uma outra visão, tá? E a frase é a seguinte: olha só, gente,
tudo tá ligado, né? Tudo tá ligado. Olha o que ele falou em relação à pineal, tá? O que ele disse. É nela, na epífise, né? Que é a pineal, né? Então é na pineal que reside o sentido novo dos homens. Lindo, né? Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. E aí? O que você pensa sobre isso? O que você pensa que uma glândula é uma potência divina que ainda dorme embrionária? Ela não foi acionada, não é? Veja a importância dessa glândula, gente. Ela é o berço da potência divina, né? Gente, ela é o berço da potência divina. É uma glândula que eu, você, todo mundo tem. Então são 3 opiniões falando sobre a glândula. Uma fala sobre o mecanismo, né, dos limitados, né, de pesquisa, porque era 1640. Daí, de um pesquisador conceituadíssimo, né, no mundo todo, né, em 2001, e outra sobre o espírito, certo? Estão falando da mesma glândula, certo? Você observou que eles estão falando basicamente da mesma coisa. Eles estão falando de forma diferente, claro, mas eles estão falando de uma glândula que é extremamente importante, certo? Então tá aqui a glândula, certo? Vamos lá. Imagina um cérebro, tem 2 partes que são iguais, e bem aqui, ó, dentro da nossa caixa, bem no meio, tá? O cérebro direito e esquerdo, ela tá bem no meio. Quando a gente chama de terceiro olho, vocês já ouviram falar do terceiro olho? Então vamos lá. Olha a importância dessa glândula. Bom, ela tá bem aqui, certo? Bem aqui no meio, literalmente no meio. Se você achar no meio aqui, tá? Você vai ver que ela tem um formato, ela parece uma pinha, por isso que ela é conhecida como glândula pineal. Ela tem mesmo um formatinho de uma pinha, tá? Se você olhar para ela parece mesmo uma pinha, certo? Bom, por isso que era epífase, acabaram transformando o nome, né? Porque parece uma pinha, pineal. Então, se você quiser saber onde tá, certo? A pineal, ela tá aqui, exatamente aqui no meio, bem no centro, no meio. Ela tá ali no meiozinho, certo? No meio. Ela tá ali, guardadinha, protegidinha. Mas essa glândula, gente, ela é tão poderosa e ela faz coisas tão incríveis que você vai falar assim: eu realmente não conheço nada do meu cérebro, eu preciso me conhecer melhor, eu preciso entender. Você tem uma coisa muito maravilhosa, muito preciosa. Se você tivesse uma coisa muito preciosa para guardar dentro de você, onde você guardaria? No lugar mais protegido. Onde é o lugar mais protegido? Bem no meio, protegido ali, bem no meio do seu sistema nervoso central. Bem guardada, bem protegida, tá? Gente, é demais isso. Olha como o nosso cérebro é absolutamente incrível. Agora pensa comigo. Pensa. As pessoas não conhecem essa glândula pineal, tá? Muita gente não conhece, né? Que isso é, na verdade, voltado para neurofisiologia, certo? Neurofisiologia. Bom, o que acontece? Quando as pessoas falam sobre a glândula pineal no espiritismo, por exemplo, as pessoas conhecem, né, o missionário da luz e conhecem como o berço da alma e tal. Quando você vai falar de universidade, das pessoas que falam, né, sobre a glândula pineal, ó, as pessoas
não acham que essa glândula é importante, acham que ela não serve para absolutamente nada, né? Agora para pensar, né? Você acha que a gente tem um órgão, uma coisa que tá dentro do nosso corpo que não serve para nada, né? Você acha mesmo que a gente tem uma glândula dentro do nosso corpo que foi ignorada por séculos e séculos e séculos e que até hoje muita gente não sabe da importância dessa glândula e ainda fala assim, tanto faz, não deve servir para nada. E quando você fala com um radiologista, você pergunta para um radiologista sobre a glândula pineal, você sabe, ele fala assim, eu sei, eu conheço, é aquele que a gente usa para centralizar o exame de imagem. Então, para pensar, os radiologistas conhecem essa glândula como se ela fosse um ponto no centro vermelho lá, né? Só dizendo assim, centralize sua imagem aqui. Nós estamos em 2022 e as pessoas ainda não conhecem a importância dessa glândula. Você acha mesmo que existe uma glândula lá no meio do seu sistema nervoso central que só serve para isso? Para localizar, para centralizar um exame? Você acha mesmo que só serve para isso? Então, dizendo isso, quando a gente não tem conhecimento sobre o assunto, a gente toma alguma postura que às vezes nem é a correta, né? Por quê? Por falta de conhecimento. Então, a melhor coisa que a gente precisa fazer é buscar informação. E existe muita informação que fala sobre essa glândula, sobre essa pineal, tá? Então, essa glândula, ela é de tanta importância, ela é tão importante, que eu quero que a partir de hoje você use essa informação para você se autoconhecer. Você vai entender que hoje essa glândula ela só não serve para isso, tá? Só para ser um centralizador do seu exame de imagem, tá bom? Ela não é só para isso, tá? Bom, na parte do cérebro ali onde fica a pineal, para você ter uma ideia, existe ali uma parte que se chama terceiro ventrículo, que ela banha o hipotálamo. O hipotálamo é a nossa caixa de controle, tá? Funções fisiológicas básicas, como função da vida, por exemplo, tá ali, são controladas pelo hipotálamo. Então, se você fosse uma glândula que quisesse conquistar o mundo, por exemplo, aonde você ficaria? Me responde. Perto do hipotálamo, claro, óbvio. Por quê? E ficaria onde exatamente? Em cima dele, porque tudo aquilo que você secreta cai lá. E aí a glândula consegue regular o centro de controle do corpo. Hello! Você tá vendo como essa glândula é extremamente importante? Olha onde ela está. Certo? E o que ela faz? Essa glândula que está localizada no lugar mais protegido possível, em cima do terceiro ventrículo, jogando a sua secreção, banhando o hipotálamo diretamente e todo o seu sistema nervoso central, todo o seu corpo. Certo? Entende a importância dessa glândula em você? Ela é bem pequenininha, muito pequenininha, porque ela está dentro do sistema nervoso central. Não tem como ser maior que isso, né? Estudos informam, né, que quando a gente é mais jovem, quando é criança, ela é maior e depois ela vai, né, a gente vai crescendo, ela vai ficando menorzinha, tá? Mas tamanho não é documento, gente, porque ela é pequenininha, mas ela, bicha, é poderosa. Pensa numa glândula extremamente importante e poderosa para você, para mim, para todo mundo, tá? Bom, a glândula pineal, tá? Ela faz todo esse processo de secreção dela, né? Quando ela joga pro hipotálamo, que é o centro de regulação da nossa caixa de controle, né? A melatonina é produzida ali. Ela cai ali diretamente no terceiro ventrículo e que vai direto para nossa circulação sanguínea, certo? Beleza? Tudo bem? Bom, vamos lá. Daí, o que acontece? Olha só como ela é incrível. O nosso sistema nervoso central,
a glândula tá lá, né? O hipotálamo você já deve ter ouvido falar, correto? Já ouviu falar, né? Well, o que acontece? Bom, vamos lá. A informação mais importante que eu quero falar para vocês, o sistema neural que regula esse sistema neural, ele é conhecido, tá? Parte do ventricular ali, que é do hipotálamo, que é a que a gente chama de caixa de controle, né? Ela desce até a medula, a torácica alta, né? Mais ou menos aqui assim, né? Torácica alta, ela desce dali e ela emite projeções, tá? Por dentro, óbvio, para dentro. Olha só o processo importante que ela faz. Ela desce, certo? Ela passa por dentro e aí ela atinge a glândula. Então, o que eu vou falando com isso aqui? Uma pessoa que tem lesão medular torácica alta, ela pode ter problema com melatonina, porque essa parte da melatonina, certo? Ela simplesmente foi cortada. Então, o paciente, por exemplo, que é tetraplégico, a torácica alta, né? Ou até a cervical, muito provavelmente questões a serem resolvidas com a síntese de melatonina, certo? Mas, porém, todavia, bom, esse sistema todo, ele é temporizado pelo nosso núcleo do hipotálamo, certo? Que tem o nosso reloginho biológico, né? O nosso relógio, ele funciona diferente de dia e de noite, certo? Existe um reloginho, e isso é determinado pelo nosso relógio biológico central. Ele é um reloginho mesmo, porque ele tem um período, sabe? Ele tem um período que varia nessas 24 horas. E é isso que determina a variação da produção de melatonina, certo? É isso que varia. É claro, né, que esse relógio, tá? Adianta você estar, por exemplo, ter um relógio que não tá funcionando no pulso? Não serve pra nada. Tem um relógio aqui que tá marcando um horário de outro país? Também não. Então, esse relógio ele tem que estar sincronizado com o seu organismo. E qual é o nosso órgão que percebe isso, luz e escuridão? Qual é? Os olhos. Os nossos olhos, através, né, da retina, ele conversa com o nosso relógio central, transmitindo a informação, se é noite ou se é dia, certo? E o nosso organismo inteiro é regulado através disso, de modo que a gente, né, faz as nossas funções de dia, de noite. Sabe que eu já falei do simpático, parasimpático? Então, existe um reloginho que controla isso, né? Certo? E as funções são diferentes de noite e dia. E a melatonina durante o dia, que tem luz incidindo na retina, certo? Como é que é a noite na natureza? Não é tudo escuro? É tudo escuro, não é assim? Como é a noite na nossa casa? Tudo aceso, né? Por que a gente tem problema no nosso reloginho biológico? Por que você acha? O que você está avisando para os seus olhos? Diga que ainda é dia. Um monte de luz acesa à noite. Ah, eu não consigo dormir. Ah, eu não sei o que. Ah, eu tenho problema disso. Como é que o seu organismo vai viver num dia que nunca acaba? É possível? Não dá, né? Ele tem que regular esse reloginho. Entendeu? Então, o que acontece? O ideal é que nossa casa tivesse luzes, por exemplo, luzes mais amarelas, né? Luz branca na cozinha só, mas nos outros ambientes, luz mais, aquela mais amareladinha, para o nosso organismo já entendendo, tá? Que a gente vai entrar num processo, num reloginho para ele funcionar bonitinho, de dia a dia, à noite a noite. Então, à noite a gente precisa simplesmente dormir e descansar, entendeu? Põe um abajurzinho laranja, certo? Se você tem necessidade de ficar acordando à noite para fazer xixi, porque se você acende a luz, você vai receber uma informação na retina, a tua retina vai dizer assim, opa, já é de dia. Aí você termina de fazer xixi e não consegue mais dormir. Óbvio, porque já bagunçou o teu reloginho, certo? Entende, gente? Como a gente tem uma glândula
que é responsável por uma série de coisas importantes para regular o nosso corpinho bonitinho, fazendo com que ele funcione e com que a gente fique saudável. Então é através da retina, dessa melatonina que, né, bagunça tudo. Então, gente, ó, a pineal e a melatonina, elas estão juntas, tá? Então, observe que muitas vezes pessoas que têm problema, que não conseguem dormir, ela provavelmente está com problema na melatonina, né? Entendeu? Pessoas que não conseguem dormir, tá com algum problema na melatonina. Pode apostar, porque se você joga aquela luz na sua cara, né? Já acordou de madrugada, foi no banheiro, você pega, acende, liga o celular e aquela luzona tá na sua cara. O que você tá falando pro seu organismo? Tá de dia. Se o dia chegou, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer as coisas, né? Lembra, a nossa mente, o nosso cérebro, ele não tem uma janelinha para saber que é de dia e de noite. É através dos nossos estímulos, é através da nossa retina. Entendeu? Então, gente, eu quero que você observe como é importante essa glândula que você tem aí e que produz a melatonina e que é extremamente importante para o seu corpinho. Então, se antes você não conhecia a importância dessa glândula no seu corpinho, hoje você sabe que ela é extremamente importante para o bom funcionamento do seu organismo. Tá? Entendeu? Certo, gente? Bom, então a gente já, se a gente precisa precisa conseguir dormir a noite inteira, faz isso, coloca uma luzinha laranja e não fica acendendo a luz na cara, né? Então, à noite, desde que a noite seja escura, tá? Como funciona a natureza nas coisas como elas são, né? Uma ação no escuro na natureza, né? Isso tem uma razão de ser, né? Então, o que acontece nisso? O que acontece? Quando tá escuro, essa via, ela é ativada, ela produz a melatonina, ela cai na corrente sanguínea, cai no ventrículo e avisa todo o seu organismo que é noite lá fora. Certo? Então, essa glândula, ela é um braço importantíssimo para o relógio biológico central, para avisar para todas as suas células do seu corpo, do seu organismo, que é noite do lado de fora. Então, se é noite do lado de fora, é hora de dormir, descansar, certo? A gente precisa de homeostase. A gente só faz homeostase quando a gente está dormindo. A gente tem que estar dormindo, descansando para o nosso corpo fazer o que ele sabe fazer, né? Por isso que muita gente não se cura. Muita gente adoece cada vez mais. Por que será, né? Por que será que a pessoa diz que está deitada descansando, mas 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, ela tá com um celularzão na cara ou assistindo televisão, as luzes da casa tá acesa, e o que o corpo entende? Tá de dia ainda, o corpo não descansa, não dorme, não tem homeostase, vive doente. Uma pessoa sem produção de melatonina vive como, né? Entende? Como essa glândula é extremamente importante. Extremamente. Isso eu tô falando de coisas fisiológicas, biológicas. Eu não vou entrar nessa questão espiritual, tá? Que eles falam que é o terceiro olho, que é o berço divino, que é a nossa conexão, que é onde Deus habita. Enfim, você vai ver que tem questões espirituais aí fortíssimas, grandiosas, né? Dessa questão da pineal, tá? E eu, Silvana, uma mulher cristã, eu acredito nisso, tá? Porque se você começa a conhecer melhor a sua pineal, você vai entender as funções importantíssimas que ela tem no seu corpo e da sua alma e do seu espírito, certo? Ok, gente? Então eu passei aqui algumas informações básicas para você entender, certo? Entender que você tem uma glândula aí que é extremamente importante e que ela tem funções extremamente cruciais dentro do seu organismo, tá?
extremamente importantes para a sua vida, para a sua sobrevivência, para o seu relógio biológico, para que você tenha qualidade de vida, acordando bem, indo dormir no horário, com o teu reloginho funcionando, etc e tal, certo? A glândula pineal, ela também é um órgão sensorial. E, para você ter ideia, ela é uma glândula porque ela produz um hormônio, né, que é a melatonina. Mas ela é um órgão sensorial porque ela transforma o magnetismo em neuroquímica. Então, um exemplo, nem toda imagem que a gente capta pelos olhos, a luz que a gente capta pelos olhos, vai formar alguma imagem no nosso cérebro. Uma parte dessa luz vai para a pineal, para regular o seu ciclo de vigília e de sono. Então a gente tem um ciclo de a cada 90 minutos que a pessoa está predisposta ao sono, né? Que é um alerta. E depois tem um ritmo circadiano, que é de 12 em 12, de 12 em 12 horas, tá? Que quem coordena isso é a pineal, ela é um reloginho, lembra que eu te falei? Ela é um órgão sensorial também. Ela tá no meio do cérebro, né? Ela é o centro lá, né? Entendeu? Então, ela é extremamente importante para o funcionamento total do nosso corpo. Ela é o relógio do nosso cérebro, além de ser uma glândula, né? Ela é extremamente importante e muita gente até hoje ignora, né? E no corpo ela tem diversas funções, né? A função endócrina, por exemplo, é desbloquear na puberdade o funcionamento das glândulas sexuais, né? Para que elas possam produzir hormônio e se tornarem férteis e tal. E ao longo da vida, né? Ela possui uma função neurológica, né? Ela é regular os ritmos, né? Tanto da parte biológica, psíquica, o humor, os ritmos hormonais, o ritmo produtivo, a gravidez, por exemplo, né? Que tem o ano lunar, né? De como que o corpinho sabe, né? Ela capta a irradiação da lua e avisa o corpo, certo? Ela dá o corpo, o reloginho da lua. Olha só, tudo tá ligado. Então essa captação da pineal, ela regula a gravidez, né? E todo o processo de ovulação também é um reloginho, gente, né? Então o mais interessante é que ela capta, né, essa interferência do sol, da lua, e ela capta outras interferências, a pineal, tá? Ela capta o universo, Via Láctea, enfim, tudo. Essa relação, né, ela tá completamente, totalmente ligada, né? Então, por isso que eu falo, as pessoas hoje elas não entendem a importância dessa glândula, porque elas não conhecem. E aí, o que acontece? O seu reloginho fica totalmente bagunçado. E quando o nosso relógio está bagunçado, a gente acaba tendo diversos problemas, né? Entende? Entende? E o Descartes fala, né, que o nosso corpo está ligado à alma pela pineal, né? Por isso que existem assim, muitas religiões que falam também da pineal por causa disso, que ele diz que é o centro, é o berço do divino, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o cérebro, né? Sobre essa glândula extremamente importante e que é responsável por quase tudo no nosso corpo, né? Pelas funções, pela nossa qualidade de vida, porque ela precisa estar funcionando da forma correta, né? E para ela funcionar da forma correta, você precisa conhecê-la melhor, certo? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. Se tiverem dúvidas, podem mandar que eu vou respondendo, tá bom? Até mais.